Pela graça de Deus, nós estamos começando a viver o fim dessa pandemia. Ainda é só o comecinho, ainda vai demorar muito, mas o que lá em março, parecia interminável, agora começamos a ver o fim. Começamos a ver aquela famosa luzinha lá no fim do túnel. Está longe, mas está mais perto. Ou como dizia minha mãe, falta menos do que faltava. E além disso, além desse sentimento de comecinho do fim, hoje é o último domingo do mês de maio. E nesse mês de maio nós falamos com mais importância ainda sobre e para as famílias da nossa igreja. Então, tomados desse sentimento, de término de um período, de conclusão de uma etapa de nossas vidas, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre que ensinos, que ensinos as experiências de viver os desafios de uma quarentena provocada por um vírus tão letal e as decisões que a partir de agora eu e você precisamos tomar. E aquilo que a gente vai fazer para nossa casa. Essas decisões vão fazer com que a sua família saia dessa quarentena mais forte. Essas decisões têm que fazer com que a sua família saia desse período mais abençoada. E para isso nós vamos ler um texto que fala também de um fim de um período, o fim de uma etapa na vida do povo de Israel. Josué, capítulo 24. Então, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acompanhe conosco para você aprender melhor. Josué, o último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, os versos 1 a 27. Esse texto mostra um momento em que Israel, o povo de Israel, termina dois grandes momentos. Primeiro, tinha terminado o êxodo, alguns anos antes, e agora estava terminando a conquista da terra prometida. Então, para o povo de Israel, é um final de um ciclo. E eles, nesse final desse ciclo, nessa final de etapa, eles fazem algo muito importante com Deus, ou Deus faz algo muito importante com eles. E como nós estamos também vivendo o final do mês de maio, e pela permissão de Deus já começando a viver o final dessa pandemia, Deus também quer renovar uma aliança conosco. Deus quer renovar uma aliança com a sua família. E esse texto de Josué, nós vamos aprender com ele que decisões nós devemos tomar para que a minha casa seja abençoada pelo Senhor. Então acompanhe comigo o texto Josué, capítulo 24, do verso 1 ao 27. Só para você se situar, tinham acabado de conquistar a terra prometida e Josué reúne todo o povo em Siquém para falar de novo da história, ler a palavra, ler a lei e renovar essa aliança com Deus. Então começa o texto. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto aos outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram
com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Verso 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. É Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mas depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Verso 23. Disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: veja esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra e que o Espírito Santo nos conduza agora, ó Pai, naquilo que precisamos ouvir para abençoar nossas famílias. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Como eu estava dizendo antes, aqui nós temos um momento histórico na vida do povo de Israel. Por quê? Para você se situar e entender melhor. Após a conquista da terra prometida, mais uma vez, Josué, o grande general Josué, o grande líder Josué, reuniu as tribos, todas as tribos, em Siquém, para levar o povo de Israel a renovar a aliança que o Senhor tinha feito com eles. E perceba uma coisa curiosa: Siquém não foi um lugar escolhido sem razão. Havia todo um simbolismo muito grande nessa região de Siquém. Porque foi nesta mesma Siquém o lugar onde Deus tinha prometido pela primeira vez esta terra aos descendentes de Abraão, conforme Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7 diz lá, no carvalho de Siquém. E foi também ali, mais uma vez, lá em Josué capítulo 8, versos 30 a 35, em Siquém foi o lugar onde os descendentes dos que saíram do Egito se reuniram depois de terem concluído a primeira fase da conquista da terra prometida. E ali em Siquém, Josué edifica um altar e faz com que o povo firmasse aliança em servir ao Senhor após terem lido toda a lei de Moisés. Pois se lê lá no Josué capítulo 8. Então, foi neste lugar de uma importância cerimonial imensa que Josué, já perto do fim da sua vida, liderou e levou o povo de Israel a uma reafirmação da aliança que Deus tinha feito com o povo. Josué fez aquilo que Moisés fizera pouco antes da sua morte, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 46. Este foi o ato final de Josué como servo do Senhor, como mediador do governo do Senhor sobre o povo de Israel. Agora olha comigo o verso 2. O verso 2, no verso 2, Josué começa então a sua palavra, o seu discurso. Josué começa a renovação dessa aliança, desse acordo, desse pacto com autoridade. Olha a expressão que ele diz. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Somente um homem, um mediador, um homem nomeado por Deus, ousaria falar em nome de Deus com um diálogo direto. Josué, usando da autoridade que Deus lhe deu, ele fala em nome do Senhor e conclama e leva o povo de Israel a renovar com fidelidade, integridade, santidade, uma aliança que Deus tinha feito com eles. Então, meu amado pai, chefe de família, minha amada mãe, auxiliadora levantada por Deus, a decisão de abençoar o seu lar, a decisão de reafirmar com o Senhor a aliança que Deus tem para a sua casa, tem de partir com autoridade vinda do próprio Deus, primeiramente de vocês. E não importa, e também não importa se você que está me ouvindo não é um pai, ou não é uma mãe, ou ainda vai ser, ou mesmo não sendo, você já tem responsabilidade, você que tem responsabilidade de liderança em sua casa, em seu lar, em sua família, hoje, dia 31 de maio de 2020, nessa manhã tão linda de domingo, hoje é o dia em que o Senhor quer que você tome a decisão de levar a sua família a renovar a aliança de seu lar com Deus Todo-Poderoso, assim como Josué fez com os filhos de Israel. No mês de maio, nós falamos sobre família. Todas as palavras foram para a família. O momento
do fim desta quarentena se aproxima. E aí nós teremos um mundo novo pela frente. Sim, porque nada do que foi será do jeito que já foi. Tudo vai ser um novo mundo. Esse coronavírus teve a capacidade de mudar o mundo. Será um mundo diferente, novo. E, portanto, a renovação da aliança com o Senhor, de você e sua casa, de sua família, hoje se faz tremendamente necessária para que vocês todos possam viver um lar abençoado por Jesus. Então, veja bem, vem um mundo novo por aí, novos desafios e grandes e novos desafios. No final desse mês de maio, Deus quer renovar uma aliança de integridade, fidelidade e santidade com você e com a sua família. E você que é o líder da sua família, seja pai ou mãe, ou não, mas sendo um líder da família, sendo parte do seu lar, você precisa renovar essa aliança. E para que isso seja uma realidade na sua vida e na vida de sua casa, são necessárias algumas atitudes, são necessárias algumas resoluções. Na verdade, eu alistei aqui desse texto 7 atitudes, 7 resoluções que você precisa ter para renovar a aliança do Senhor na sua casa e ter uma família abençoada, com integridade, santidade, para enfrentar o mundo novo que vem por aí. Primeira resolução. Anota aí para você não esquecer. Se você recebeu pelo WhatsApp, a mensagem está aí. Assuma cada um as suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. Cada membro da sua família assuma as suas responsabilidades como do Senhor, como servo do Senhor, como filho de Deus. Eu volto a enfatizar, a falar as palavras que Josué disse ao começar o seu discurso. Lá no verso 2 ele diz o quê? Assim diz o Senhor. Somente uma pessoa nomeada por Deus fala em nome de Deus. Presta bem atenção agora. Pai, esposa, olha para o seu esposo agora. Filho, olha para o seu pai agora. Pai, olha para mim agora. Você que é pai, que é o marido, que é o chefe do lar. Pai, esposo, você foi nomeado por Deus para liderar a sua casa. Foi Deus que designou que o chefe da família fosse o esposo, fosse o pai. É o momento, é chegada a hora de você assumir as suas responsabilidades como líder, como sacerdote do lar. É o momento de você assumir as suas responsabilidades e abençoar o seu lar, abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos. No ano de 2018, nós fizemos um culto com a resolução daquele filme Corajosos. Lembra dessa resolução aqui? Ó? Tá aqui. Botei aqui no vídeo para você ver. A minha tá aqui atrás. Tá vendo lá atrás? Opa, eu sempre erro, né? Ela aqui, ó. Ela aqui na parede, aqui, ó. Tá na parede da minha sala. Essa resolução nós colocamos para que os pais assumissem a responsabilidade como sacerdotes do lar, como homens e mulheres que precisam, sendo de Deus, fazer a sua parte. E eu vou ler rapidamente aqui só algumas coisas, eu não vou ler toda. E essa resolução começa assim, ó. Eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa, meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los, ensiná-los a palavra de Deus. Como líder espiritual da minha casa, eu vou ser fiel à minha esposa. Eu vou amá-la e honrá-la, eu vou abençoar meus filhos e ensinar a amar a Deus. Eu não sei aonde você colocou essa sua resolução. Eu sei
que você precisa cumprir com isso que você fez. Você precisa assumir o seu papel de esposo. Você precisa assumir o seu papel de sacerdote do lar. Palavra para os pais. Agora, palavra para as mães, esposas. Mãe, como mulher, Deus designou você como auxiliadora. Você precisa estar do lado do seu esposo. Você é alguém fundamental demais na vida do seu esposo, no ministério de sacerdote do lado do seu esposo e dos seus filhos. Eu estava estudando mais profundamente essa palavra auxiliadora na Bíblia. Olha só, mulher, que coisa maravilhosa que Deus deu a você. A palavra auxiliadora na Bíblia, quando Deus designou a mulher como auxiliadora, essa palavra auxiliadora na Bíblia, ao contrário do que define a sociedade auxiliar coloca em segundo plano, um auxiliar tem menos valor. Não! A palavra auxiliadora na Bíblia, ao contrário do que define a sociedade, não tem sentido de denegrir ou diminuir o papel ou o valor da esposa. Muito pelo contrário. Quando Deus determina que a esposa, a mãe, a mulher seja a auxiliadora do marido, Deus dá à mulher o mesmo, perceba, o mesmo sentido que é dado ao auxílio que o próprio Deus dá aos seus filhos. Entenderam, esposos? Entenderam, mães? Quando Deus designou vocês a serem as auxiliadoras dos seus esposos, a serem as auxiliadoras do lar, Deus está dando a vocês a mesma capacidade, a mesma responsabilidade, o mesmo poder que Ele dá ao auxiliar os seus filhos, ao nos auxiliar. Então, uma responsabilidade também muito grande. Embora a sociedade mude tudo isso, porque o mundo jaz no maligno e as coisas do maligno acabam prevalecendo na mídia, em tudo, a palavra de Deus diz muito claro, o homem é o chefe da família, é o sacerdote lá, é ele que deve liderar espiritualmente a sua família, e a mulher é essa auxiliadora divina, dada por Deus para junto do esposo abençoarem a sua família. Então, assumam as suas responsabilidades, se querem renovar a aliança com o Senhor para o seu lar. Segunda atitude que devemos de ter. Segunda atitude, lembrem de todas as experiências vividas nesse período das bênçãos que Deus derramou. Lembrem, nesse período de quarentena, no tempo de sua vida, dos livramentos, das dificuldades enfrentadas, das vitórias, das derrotas. Isso está lá entre os versos 2 e 12, eu não vou ler aqui por questão do tempo, mas entre os versos 2 e 12 de Josué 24, o povo está lembrando daquilo que eles passaram. Isso era uma praxe muito comum para o povo de Israel, ao fazer as alianças, ter uma repetição da história passada, do relacionamento entre eles e Deus, diante dos novos compromissos assumidos. O povo dos dias de Josué é referido como tendo participado dos eventos remidores do passado. E isso enfatiza que eles deviam ver a bondade de Deus para com eles, não somente na sua experiência pessoal, mas também na história do povo. Então, amados, família, lembrem-se de todas as experiências vividas nesse período. Lembre-se das bênçãos que Deus derramou. Lembre-se das dificuldades enfrentadas. Lembre-se das vitórias. Lembre-se das derrotas. E aprendam com isso. E glorifiquem a Deus com isso. Louvem a Deus com isso. Agradeçam. Não fiquem reclamando. Porque nós passamos por isso, nós passamos por aquilo. Ou então,
reclamando, nós poderíamos ter passado por isso, poderíamos ter passado por aquilo. Não. Lembrem e glorifiquem a Deus e aprendam. Como fez o povo de Israel em Josué 24. Terceira lição que eu tenho que ter para tomar a resolução de renovar a aliança com a minha família. Temam e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Está no verso 14. Confira comigo o verso 14, Josué 24. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Perceba, meu amado, que há algo bem interessante aqui nesse trecho. O Deus Todo-Poderoso, que sustenta esse universo, o Deus Todo-Poderoso que cria e ordena todas as coisas, não quer simplesmente nos obrigar a fazê-lo. Deus oferece ao povo de Israel, e consequentemente também a nós hoje, uma oportunidade de escolha, proporcionando-nos a possibilidade de se negar a segui-lo e servi-lo. Você pode escolher entre servir ao Senhor ou não. Deus ordena todas as coisas, Deus manda em todas as coisas, mas para nós, Ele oferece a oportunidade de escolher. Você quer renovar a aliança com Ele? Você quer servi-lo, quer segui-lo, quer abençoar a sua família? Depende de você. E a não ser que você faça essa escolha livremente, de boa vontade, de boa consciência, a não ser que você faça essa escolha livremente e sirva ao Senhor com integridade e fidelidade, nada vai significar para Deus. Se você não escolher servir ao Senhor de boa vontade, não vai significar nada para Deus. Ninguém serve a Deus obrigado. Deus olha o coração. Não adianta ficar fazendo as coisas sem boa vontade, sem coração, sem desejo. Naqueles dias, uma escolha foi feita por Josué e depois pelo povo de Israel. Servir ao Senhor. E caso eles não tivessem feito assim e escolhessem os falsos deuses locais, jamais seriam abençoados e vitoriosos. Meu amado, você vai levar a sua casa a servir, a temer ao Senhor com integridade e fidelidade? O povo de Israel enfrentou o perigo da idolatria, colocou falsos deuses no lugar que é só do Senhor. Josué conclama ao povo para jogarem fora tudo aquilo que tomava o lugar que é de direito de Deus. Se tivessem feito isso, e teriam que fazer com fidelidade e integridade. Diante disso, a pergunta que fazemos diante dessa atitude agora, da série, aquela série que você já conhece, das perguntas incômodas que o pastor pode fazer porque é pastor. Então vem aquela pergunta incômoda que eu, como seu pastor, posso fazer porque eu sou seu pastor. Diante disso, a pergunta incômoda é: o que você ou a sua família pode estar idolatrando, colocando no lugar que é só de Deus? Que você ou a sua família está idolatrando, colocando no lugar que é só de Deus. Perceba que quando colocamos algo ou alguém no lugar que só é do Senhor, colocamos em perigo não somente você coloca em perigo não somente a sua vida, mas a da sua família também, porque há um enorme impedimento de se ter temor, respeito e adoração a um único Deus verdadeiro para servi-lo. Veja o que está sendo de idolatria para vocês. E joguem fora. É jogar fora. Jogar fora não é guardar na gaveta, não é deixar para depois. É agora pegar e jogar fora. Quarta resolução para renovar a aliança com o Senhor. Orem juntos. Orem juntos como família. Vou repetir a quarta. Orem juntos.
Neste momento de renovação da aliança com Deus, o povo todo reunido em um lugar solene como Siquém, que já havia sido um lugar marcado na história do povo de Israel, um lugar especial, eles oram juntos. Então você está no seu lar, na sua casa, e eu sugiro a você que ao terminar essa mensagem, você reúna a sua família e ore juntos. Olha comigo o verso 16 a 18, a oração que o povo fez, quando Josué perguntou se eles queriam servir ao Senhor. A oração do povo foi, todo o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi ao próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Olha para mim agora, presta muita, mas muita atenção no que eu vou afirmar agora, no que eu vou dizer para você. Precisamos cada vez mais ser uma família que ora e ora juntos. Juntos. A Bíblia toda nos ensina essa importância de oração. Romanos 12, 11 diz: sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Jeremias 29, 13 e 14 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 33, 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E muitos outros versos em que a Bíblia nos incita, nos leva, nos conclama a orar. E além do mais, eu vou além. Ore junto com a sua família. Seja fervoroso na oração com a sua família. Essa é uma renovação importante para esses dias difíceis e também, claro, para todos os dias. Para os dias difíceis que virão. Uma família fervorosa em oração, meu querido, é animada. Uma família fervorosa em oração é zelosa, é cheia de paixão, é cheia de energia, é cheia de entusiasmo. Uma família fervorosa em oração é dedicada, é empenhada, é cheia de esperança, de grandes expectativas, é intrépida para conseguir o que deseja. Uma família que ora junto. Quando uma família que segue a Cristo ora fervorosamente juntos, algo novo sempre acontece. Quando uma família ora, os céus se movem, o inferno treme, coisas novas acontecem na sua casa. Você quer coisas novas acontecendo na sua casa? Você quer bênção do Senhor acontecendo na sua casa? Reúna a sua família e ore. Quem mora com você, separe um tempo. Quanto mais vezes, melhor. Orem juntos. É preciso resgatar essa prática devocional. Nesses tempos de tanta correria e estresse, a família precisa orar unida. E se não for possível orar juntos, diariamente, junte o máximo de membros da família. E no mínimo uma vez por semana a família deve se reunir toda para orar. Com certeza essa oração manterá unida a família. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Amados, um dos compromissos que firmamos durante esses dias de pandemia foi parar tudo e orarmos às 21 horas. Isso é uma oportunidade de orar juntos em família e assim termos no coração o desejo de reacender a prática da oração com todos da sua casa. Orem juntos. Orem juntos. Quinta resolução. Proteja a sua casa contra o pecado. Verso 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso.
Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. O propósito desse aparente desencorajamento de Josué é justamente prevenir contra uma resposta do povo motivada por entusiasmo. Josué estava reafirmando a aliança de Deus com o povo, e isso poderia cair no erro de que o povo só aceitasse por estar motivado pelo momento. Estamos ali reunidos em Siquém, um lugar memorial, um lugar especial, o povo podia estar motivado erroneamente. Uma aliança feita com Deus precisa ser firmada com toda a responsabilidade e santidade. A primeira obrigação da aliança de Deus com Israel era que o povo rejeitasse todo relacionamento estrangeiro. Quer dizer, com outros deuses e práticas pecaminosas, que poderiam quebrar por parte do povo a aliança e trazer o pecado, tristeza e sofrimento para o povo. E, infelizmente, nós vemos isso anos mais tarde, já no livro de Juízes. Meu amado pai, minha amada mãe, meu irmão, minha irmã, mantenha longe de sua casa tudo aquilo que for pecado, tudo aquilo que for contra a palavra de Deus, tudo aquilo que pode ser tomado como idolatria. Lembre-se das palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Afaste-se de toda forma do mal. Outra tradução diz, abstém-vos de toda aparência do mal. Evite trazer o pecado para dentro da sua casa. Ou evite que o pecado entre na sua casa, através das mídias sociais, através da televisão, através do comportamento, através de pessoas. Evitem o pecado. Sexto, penúltimo, ensine a palavra de Deus na sua casa. Versos 25 e 26. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. O termo central desse acordo que Josué renovou com o povo, o termo central desta aliança do Senhor com Josué, é a obediência a Deus. O povo tinha que rejeitar toda a idolatria. A obediência a esse pacto produziria uma vida longa e próspera na terra prometida. E por outro lado, caso quebrasse um pacto, a desobediência provocaria a expulsão de Israel da terra prometida. Levaria Israel ao cativeiro, como você sabe, séculos depois aconteceu. Para que a sua família possa obedecer às condições dessa aliança de Deus, é preciso que você ensine a palavra de Deus na sua casa. Meu amado, sua família precisa aprender mais da Bíblia. Você precisa aprender mais da Bíblia e ensiná-la na sua casa. É interessante que todo mundo aprende muito de muita coisa. Tem gente que aprende muito sobre sua profissão, outros aprendem muito sobre algum hobby, outros mesmo aprendem ter tudo que podem sobre novelas, sobre a vida dos outros, essas coisas. Mas, irmão, eu digo que você não pode passar de hoje. Você não pode passar de hoje sem firmar essa aliança com o Eterno, com o Deus da palavra, de aprender e ensinar mais da Bíblia, para que assim você faça a diferença na sua casa. Vou lhe dar algumas dicas rapidinhas de como conhecer e ensinar mais da Bíblia. Conheça o autor da Bíblia. E quero estar esse ponto, relembrando a história que talvez você já tenha ouvido eu falar uma outra vez. Uma história interessante, presta atenção. Uma moça solteira ganhou um livro de presente. Ela gostou do presente e logo começou a ler aquele livro. Só que ela achou a leitura do livro muito enfadonha e acabou largando o livro, jogou fora num baú, botou lá num baú de coisas velhas. O tempo passou, aquela moça conheceu um rapaz, namorou, noivou, casou. Mas quando estava próximo ao casamento, ela teve que fazer as malas para mudar-se e começou a separar o que levaria e o que não levaria. Então ela pegou aquele baú, estava separando as coisas, quando de repente ela viu aquele livro que ela não tinha gostado, e para surpresa dela, o autor daquele livro, sabe quem era? O seu futuro marido.
Determinada, aquela mulher leu o livro rapidamente, ela amou a leitura, ela se apaixonou ainda mais pelo seu marido. Qual foi a diferença? Agora ela conhecia o autor. Pai, mãe, filhos, assim também conosco, para aprender mais da Bíblia, você precisa ter um relacionamento com Deus, o seu autor. Não basta ter um mero conhecimento. Eu sou ousado até dizer que não basta apenas chamar Jesus de Senhor, Deus de Pai e Espírito Santo de Consolador. É preciso ter um relacionamento profundo com Deus das Escrituras Sagradas. Segunda dica, conheça o conteúdo da Bíblia. Conheça o conteúdo da Bíblia. Como, pastor? Leia a Bíblia, escreva a Bíblia, ouça a Bíblia. Hoje nós temos aí nos celulares Bíblias que falam para você ouvir. Então, leia a Bíblia, escreva a Bíblia, ouça a Bíblia, memorize a Bíblia. Memorize de cor versos da Bíblia, medite na Bíblia, leia grandes porções da Bíblia, conheça a Bíblia. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano da época da guerra, da Segunda Guerra, um pastor luterano alemão, ele disse algo muito interessante sobre ler a Bíblia. Devemos ler a Bíblia não somente a nosso favor, mas principalmente contra nós. Sétima e última resolução para você renovar a aliança com o Senhor. Crie um memorial, uma lembrança dessa aliança. Olha o final do verso 26, que diz. Josué depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. O povo de Deus precisa de constantes memoriais. Nós precisamos ser lembrados constantemente das maravilhosas bênçãos que Deus derrama sobre nós, sobre nossa família. Eventos e lugares nos lembram da obra de Deus, dos milagres de Deus na nossa vida. E esses memoriais nos chamam a rededicar a vida a Deus, a consagrarmos mais a Jesus, a dedicarmos constantemente nossa família ao Senhor. Enfrentar novos eventos, passar por perigos e dificuldades, viver novos tempos de vida faz com que a nossa fé cresça. O povo de Israel enfrentou as alegrias e as provações da terra prometida. Josué chamou o povo para renovar o seu compromisso com o Senhor. Em cada nova experiência de vida, devemos comprometer-nos a obedecer aos mandamentos do Senhor e à sua lei. Você e sua família podem criar um memorial, alguma coisa que os façam lembrar do compromisso ao assumirem e renovarem essa aliança. Vou dar uma dica para vocês, pode ser uma foto de vocês, pode ser um documento com todos assinando, pode ser um texto da Bíblia em forma de quadro, mas o que importa é a lembrança que esse memorial vai trazer a toda a sua casa, a cada um que olhar para ele. Nós renovamos a aliança da nossa família com o Senhor. Concluindo, repetir aqui rapidamente as 7 razões, 7 coisas, 7 passos, sei lá como você queira chamar, para renovar a aliança da sua família com o Senhor. Primeiro, assuma cada um as suas responsabilidades. Segundo, lembrem de todas as experiências vividas. Terceiro, temam e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Quarto, orem juntos. Quinto, protejam a sua casa contra o pecado. Sexto, ensine a palavra de Deus na sua casa. Sétimo, crie um memorial, uma lembrança dessa aliança. Para terminar a esperada historinha final. Alguns homens foram a uma viagem missionária no Haiti. E você sabe que o Haiti é o país mais pobre das Américas e um dos mais pobres do mundo. Bem, esses homens foram lá no Haiti e encontraram um rapaz de 19 anos que amava profundamente a Jesus, era um autêntico cristão. O jovem impressionou aqueles irmãos americanos de tal forma que eles decidiram levá-lo para conhecer os Estados Unidos. Quando chegaram, um mundo totalmente novo abriu-se diante dos olhos daquele jovem pobre haitiano. Aquele jovem nunca tinha dormido antes em lençóis, ele nunca tinha tido 3 refeições em um só dia, ele nunca tinha usado água encanada,
e muito menos nunca comeram um Big Mac no McDonald's. Eles viajaram pelos Estados Unidos, levaram aquele jovem para todos os lados. E aquele jovem haitiano fez muitos amigos. Ao final dessa visita, os homens que os levaram lhes ofereceram um jantar de despedida. E após aquele jantar, alguns americanos lhe falaram boas palavras de despedida. E no final perguntaram ao jovem cristão haitiano se gostaria de dizer alguma coisa. E olha só o que ele disse. Eu gostaria de dizer, eu quero agradecer-lhes por me haverem convidado. Apreciei realmente esse tempo nos Estados Unidos. Mas eu também estou muito contente em voltar para o Haiti e voltar para minha casa. Vocês possuem tanto aqui nos Estados Unidos que eu já estou quase perdendo a confiança na dependência total e diária de Jesus. Vocês possuem tanto nos Estados Unidos que eu já estou quase perdendo a confiança na dependência total e diária de Jesus. Passados esses dias difíceis, não vamos relaxar, não vamos descuidar dessa preciosa aliança com o Senhor. Leve sempre sua família a renová-la e firmá-la debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E a minha oração, como seu pastor, é que você possa, de coração, afirmar, como declarou Josué no famoso versículo 15 do capítulo 24. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você renove essa aliança e que a sua família seja tremendamente abençoada hoje, ao final desse mês de maio. Amém.